Olá, queridos irmãos e irmãs, vamos então para mais uma dúvida interessante da Palavra de Deus, e a dúvida de hoje é a seguinte: já tem umas 2 semanas que estou sonhando que estou separando do meu marido. Nos últimos sonhos, eu ainda quebrava as nossas alianças em pedaços com muita violência. Seria isso um aviso de Deus para a minha vida? Será que meu marido pode estar me traindo? Deus ainda fala com seus servos através dos sonhos? Muito obrigado à querida irmã que deixou pra gente essa dúvida aqui, que vai nos ajudar a entender essa questão de sonhos. E você também tem essa oportunidade. Os comentários desse vídeo estão abertos para você colocar suas dúvidas, sugestões, e elas podem virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Vai deixando já o nosso joinha, o curtir, abençoe o nosso trabalho através desse ato, não custa nada para você e nos ajuda muito. Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te conduzir nesse estudo para a gente aprender o que a Bíblia diz a respeito de sonhos nos nossos tempos. Será que realmente Deus ainda fala utilizando esse recurso? Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Gênesis 37, versículo 5 vai dizer o seguinte: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Nós temos diversos textos bíblicos com essa temática de sonhar coisas que Deus queria comunicar para pessoas. Mas e quando nós olhamos para o campo da ciência? O que a ciência diz? Olha só, no campo da ciência, mesmo cientistas especialistas nos estudos da mente, mais especificamente os que estudam a oneirologia. Sim, existe aqui uma ciência que estuda os sonhos e ela se chama oneirologia. Eles divergem, os cientistas, em muito a respeito do porquê que nós sonhamos, né? Qual o significado, né? O que acontece precisamente para a gente ter determinados tipos de sonhos. Mas tudo bem, a ciência ela quer apenas aí achar algumas questões para provar a respeito, né, dessa questão no campo científico, mas não é o que a gente quer focar. Nós queremos focar no campo espiritual. E no campo espiritual, os cristãos logo são apresentados na Bíblia Sagrada a diversos personagens que sonharam e que receberam de Deus mensagens e profecias dessa forma, através de sonhos. Inclusive a Bíblia diz que uma das formas de Deus mandar profecias é, de fato, através de sonhos. Só que essa informação também traz muito desespero para muitos cristãos quando tem algum sonho mais estranho, como esse da pergunta da nossa irmã, né, que sonhou e já está pensando que o marido está traindo, achando que Deus está revelando, falando algo incrível, fascinante, escondido para elas através dos sonhos. E baseado então nessas dificuldades de compreendermos bem essa questão de sonhos e desse falar de Deus através dos sonhos, eu creio que seja necessário que façamos algumas considerações muito importantes para que possamos ter um pensamento equilibrado e bíblico a respeito dos sonhos. Por isso eu peço a você, fique até o final para que você aprenda de fato todas essas considerações. Eu vou citar alguns versos bíblicos também que importantes a ser considerados, ok? Então, para ser bem objetivo, eu quero começar falando o seguinte, respondendo uma pergunta. Deus só falava por sonhos lá nos tempos bíblicos? Hoje Deus não fala mais? Eu vou responder essa pergunta, mas antes, se inscreva aqui no canal para que você possa receber os próximos estudos aqui, né, que nós publicamos sempre de segunda a sexta às 15 horas, para você fazer parte da nossa comunidade gratuitamente aqui no YouTube. Faça a sua inscrição, clique em inscrever e marque aí as notificações no sininho. Olha, é bastante claro na Bíblia Sagrada que Deus falou muitas vezes a diversas pessoas diferentes através de sonhos. Citamos aqui José do Egito, que nós já mencionamos no começo, temos Daniel, Ezequiel, João, etc. Muitos e muitos falaram, ou receberam, melhor dizendo, revelações de Deus através dos sonhos. Eu não vejo na Bíblia, de fato, qualquer indicativo de que Deus não possa mais falar hoje em dia para alguém através de sonhos. Nossa, presbítero, então Deus, ele revela para as pessoas através de sonhos igualzinho ele fazia na Bíblia? Aí que vem o ponto. Não é igualzinho. Preste bem atenção nisso. É claro que nós cremos que a revelação de Deus infalível é a Bíblia Sagrada. Somente na Bíblia Sagrada
tem a revelação infalível. Então não existem mais sonhos com esse status de revelação infalível, como nós vemos na Bíblia, como por exemplo nesse caso aqui de Daniel 7, lá no capítulo 7, que nós temos um sonho profético falando a respeito de questões que iriam acontecer. Na Bíblia Sagrada é um tipo de sonho. Para nós hoje é outro tipo, eu vou explicar isso em detalhes, fique comigo mais um pouquinho. Veja esse texto, por exemplo, de Daniel 7:1. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante aos seus olhos, quando estava no seu leito, na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. E aí vem ali uma série de detalhes dessas revelações que viriam acontecer futuramente. Esse tipo de sonho bíblico é bíblico apenas. Sonhos que possam acrescentar algo ao que está na Bíblia, esses nós não temos mais. Então veja, Deus não vai me dar um sonho para completar a Bíblia, porque a Bíblia está fechada. Deus ele vai dar outros tipos de comunicação através de sonhos, né? De uma forma que eu possa compreender alguma questão ou quem sabe dar algum aviso sobre uma questão. Esse tipo eu creio que é possível sim nos nossos dias, não tem nenhuma proibição bíblica de que Deus não faça mais dessa forma. Mas eu quero que fique bem claro para você nesse primeiro ponto que não tem status de Bíblia. Então, se alguém chegar com revelações de sonho para você, e aliás eu vou mostrar para você um versículo no final desse estudo, muito impressionante sobre sonhos, então fique comigo até o final. Se alguém chegar com revelações através de sonhos, tenha muito, mas muito cuidado, porque a única revelação infalível que está fechada e que é a nossa regra é a Bíblia. O resto é tudo questionável, Deus pode falar sim, mas sempre são alguns tipos de mensagens diferentes das que nós temos na Bíblia Sagrada. Então, para a gente compreender mais detalhadamente o tipo de sonho que nós temos dentro da Bíblia Sagrada, vamos avançar um pouquinho aqui em algumas reflexões que eu quero que você preste bastante atenção agora. Deve-se ter em mente que quando Deus falou em sonhos lá na Bíblia Sagrada, foi sempre de uma forma específica, com objetivos específicos e através de pessoas escolhidas. O que eu quero dizer com isso? Não temos a menção de Deus falando com todo mundo através de sonhos e de uma forma banalizada o tempo todo, né? Enfim, o sonho não é, dentro do contexto bíblico, algo que acontece toda hora, aquele sonho que veio de Deus. Assim, Deus falar através de sonhos era uma exceção e não uma regra. Não acontecia o tempo todo, mas em situações especiais. Dessa forma, nós já compreendemos que não é todo sonho que é Deus falando. Veja, eu recebo muitas pessoas me pedindo aconselhamento, querendo que eu interprete sonhos, querendo que eu ajude elas a entenderem o sonho. E em 99,9% das vezes é apenas um sonho, algo natural da mente, não é nenhuma mensagem de Deus, nem Deus falando alguma coisa que vai acontecer no futuro, nada disso. Apenas um sonho. Assim, a maioria dos sonhos são apenas criações da nossa mente, sem qualquer sentido ligado ao falar de Deus. É importante saber isso. Nossa mente, ela pode usar nossos medos, estresses, dores, ansiedades, desejos, experiências, até os nossos traumas e várias outras coisas, e criar sonhos dos mais variados. E isso, inclusive, a ciência já conseguiu comprovar, né, no seu estudo dos sonhos. Assim, nem sempre devemos dar muita importância para os sonhos que sonhamos. A maioria deles não tem qualquer ligação com mensagem de Deus ou com acontecimentos proféticos. É importante aprender isso. Então veja, sonhos, exceções na Bíblia. Não há por que a gente crer que agora, depois dos tempos bíblicos, Deus então banaliza essa questão, dando mensagens aí de forma totalmente aleatória o tempo todo para todas as pessoas. Já que nós temos a Bíblia, que é a nossa revelação, né, de fé e prática, nosso verdadeiro norte, é ali que nós temos as regras infalíveis que Deus trouxe a nós. Então, sonhos hoje pode acontecer? Sim, mas não como essa forma bíblica e não de forma banalizada. Mas, presbítero, eu creio que Deus está falando no meu sonho. Eu acredito que é Deus falando. Qual que deve ser a minha postura, então, para tentar analisar se é Deus ou não falando? O que eu devo observar dentro do meu sonho? Antes de te explicar isso, aqui no primeiro comentário fixado tem um link
dos nossos 2 cursos Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa e Apocalipse versículo por versículo. Veja, na hipótese de você acreditar que Deus possa estar falando algo com você através dos sonhos, creio que o que ele está falando, primeiro, deve estar dentro da revelação maior. Qual que é a revelação maior? A própria Bíblia Sagrada. Então veja, se Deus está falando algo que é contrário à Bíblia, você precisa ter muita atenção, você precisa avaliar muito bem, porque não é um sonho que vem de Deus. O melhor a fazer é refletir e meditar em tudo aquilo que sonhou e afaste do seu coração desespero. Lembre-se que Deus falar por meio de sonhos na Bíblia era uma exceção. Então por que isso vai acontecer com você nesse momento, nesse determinado momento da sua vida? É bem provável que não seja um sonho de Deus. Mas se você ainda tem dúvidas, não se desespere. Se conseguir achar algum significado, aplique em sua vida. Se não conseguir, apenas descanse, porque Deus não vai dar nada para você para trazer ansiedades e medos paralisantes na sua vida. Existem ainda aqueles sonhos que não fazem o menor sentido, que as pessoas não sabem. Por exemplo, a irmã que trouxe a pergunta para a gente no começo desse estudo, ela não tem a mínima ideia do que é aquele sonho, né? E ela aí está tirando conclusões equivocadas de que pode ser o casamento ou o marido traindo. Então veja, se não conseguimos atribuir qualquer significado, é importante a gente entender uma coisa. O melhor é não ficar impressionado, mas entregar toda a situação ao Senhor. Não tomar ações equivocadas. Isso porque Deus não é um Deus de confusão. Observe o texto, 1 Coríntios 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então Deus não vai dar um sonho para alguém para a pessoa não saber o que é, para a pessoa ficar confusa, ansiosa, desesperada. Não é assim que Deus age. Logo, se Deus quer falar algo em um sonho, é óbvio que a fala de Deus deverá ser compreensível. Senão, não é uma revelação, não é mesmo? Muitas pessoas falam, olha, eu recebi uma revelação de Deus no sonho, mas eu não sei o que é. Então, não é uma revelação, porque revelação é o que você sabe o que é. É aquilo que é algo claro, revelado. Então, se não é compreensível, 99,9999% de chance de não ser nada de Deus falando com você. Se algo vier de Deus para você, seja através de sonhos ou de outra forma, Ele te fará entender aquilo que é para se entender no tempo certo. Não há motivo para entrar em pânico, descanse em Deus, fique com o coração totalmente em paz. Concluindo o nosso assunto, com tudo isso em mente, pense que se tiver um sonho confuso, incompreensível, complexo, meio sem pé nem cabeça, certamente que não tem nada a ver com Deus, com revelação de nada nos nossos tempos, perfeito? Não se desespere e continue firme com Deus, com foco na revelação infalível, compreensível, que está diante de nós para consultarmos, e qual é ela? A Bíblia Sagrada. E inclusive, conforme eu prometi no meio do estudo, devemos ter muito cuidado com essa questão, pois o próprio Deus advertiu o seu povo que era enganado por pessoas que contavam sonhos falsos. Olha esse texto de Jeremias 23, verso 32. Eis que sou contra, Deus está falando aqui, os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, eu não lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxe a este povo, diz o Senhor. Então, gente, tem pessoas falsas aí por aí dizendo que tiveram sonhos, dizendo que tiveram revelações. Tome muito cuidado, e você também, antes de abrir a boca falando que Deus falou algo para você, tenha muito cuidado. A revelação infalível é Bíblia, ok? Aquilo que nós podemos sonhar hoje, geralmente é Deus falando algo pessoalmente para a gente. Não tem certeza? Não fala para ninguém, considera como um sonho comum, ok? Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Vou deixar mais aqui alguns vídeos para você. E claro, acesse o primeiro link da descrição, mais informações sobre o nosso curso, conheça sobre o de capa a capa e Apocalipse, versículo por versículo. Até o próximo estudo, fica com Jesus.